Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma dica limpo hoje. Eu quero agradecer a todos por essa oportunidade de poder estar aqui numa condição hoje diferente. Eu acho que esse é o primeiro convite que eu recebo para estar numa clínica. E só aceitei porque foi o Celinho, porque eu já passei em tantas comunidades e quanto que foi difícil o processo, né? Mas, voltando, eu conheci a droga há 11 anos, né, a cocaína, e aí começou o meu namoro com a droga. Até eu perceber com 12 que eu tinha um problema muito sério ali, porque eu falei assim, eu vou parar porque já não tá ficando algo bacana, né? Não tá legal. Assim como foi a primeira vez. E eu percebi que eu não conseguia ficar mais de uma semana sem o uso. A mesma história que todos vocês estão aqui, né? Mas só para vocês conhecerem um pouquinho da minha, né? E aí começou um processo muito doloroso, né? Porque cada vez mais eu precisava de mais, até que eu conheci o crack, né? E fui parar na Cracolândia, fui roubar, fazer um monte de atrocidade, em que a droga ela leva, só tem um caminho, né? Que ela pode. Aliás, tem vários caminhos, né? Eu posso escolher. Tem a clínica, tem a cadeia, né? Tem outros fins também. E tem a clínica, que é o fim mais bonito. Né? Então, eu passei por 23 internações. Né? A última internação que eu passei foi aqui, nessa casa. Cheguei aqui com 40 quilos, mais ou menos. O Celinho tem a foto ali, depois ele vai achar, vai mostrar para vocês. Né? E com filho, sabe? Minha esposa, na época, usava droga dentro do quarto. Não tava nem aí não, cara. Meu único desejo era usar mais uma, mesmo me empurrando, mesmo me sentindo muito mal ali por toda a situação. E aí vem aquele pensamento, né? Que nem eu ouvia os caras falando isso quando eu estava aqui, nessa mesma zona. Eu imagina, que loucura é essa, né? Eu usar no quarto do meu filho e tal, e chega, né? Aquilo que eu falava que eu nunca ia fazer, em algum momento eu fiz exatamente aquilo que eu falei que nunca ia. Não, mas eu só tomo uma, eu só isso aqui. Chega, né? Já fiz de tudo numa clínica, administração, cozinha, tudo que vocês possam imaginar eu fiz. Já fiz resgate, já fui resgatado também várias vezes. Então eu conheço isso daqui, cara, de cabo a rabo, né? Mas o que eu quero dizer hoje para vocês, que na condição que eu cheguei aqui, eu não tinha mais esperança nenhuma. Esse cara aí, o Celinho, que eu fui ganhando um pouco mais de confiança, né? Porque eu estava vindo de uma clínica onde estava tendo muita agressão, né? Não tinha comida, foi na época da pandemia e os caras, assim, aproveitou esse momento da pandemia para extorquir todas as famílias lá, sabe? Então, tipo, ele liberava 4 cigarros por dia pra gente, né? Na época eu fumava ainda. E cara, eu já chegava na fila para comer, chegava a minha vez, já não tinha mais nada de comer, dormia com fome, dormia com medo, os caras tudo maluco dentro do quarto, sabe? Aí tive que afiar as escovas de dente para ficar ligeira, não conseguia dormir, cara, não dormia, sério, eu cheguei na clínica, eu já tava quase um mês lá, eu tava pior do que quando eu tava usando, para vocês terem uma ideia da situação como que tava. E ali, cara, o dirigente, ele era um ex-policial, pastor, e aí ligava o som nos louvor alto lá, pegava 60 livros para bater no cara, sabe? Então eu passei por essas situações aí. Aí eu, cara, eu já estava assim, quase desistindo, eu fugi, né, dessa clínica. Acabei fugindo e tal, dei uns 10 km na rodovia. Aí, sabe aquele, como chama aqueles negócios da rodoviária? Aqueles telefones que ficam na rodovia? SOS. O SOS. Aí liguei pra moça, nossa, uma chuva, cara. Liguei pra moça, falei minha situação, a moça ligou pra minha mãe, a minha mãe ligou pra clínica. Aí eu cheguei lá, ó, só você esperar que ela vai te buscar. Beleza, cheguei lá na estrada de manhã, os caras tá lá me pegando de novo. Aí chego na clínica, falei assim, meu, vou ter que aceitar esses meses aqui, não tem mais o que fazer. E aí de repente, cara, passou assim, uma borboleta, né? Parece algo assim, mas hoje minha concepção de Deus ela mudou bastante. E aí eu ouvi uma voz falando assim pra mim, você vai embora hoje? Eu falei, mano, eu tô ficando louco ainda, né? Ouvindo voz, ouvindo... E a situação crítica, sabe? Crítica mesmo, assim, cara, porque não tava tendo nenhum tipo de tratamento, né? Não tava acontecendo nenhum tratamento.
e ainda toda a manipulação, enfim. E ali eu desisti, eu falei, ó, vou entregar, então aqui já era, né? Vou fazer o que tiver que ser feito. E aí, naquele dia minha família me pegou. Eu falei, ufa, eu vou pra casa, né? Achando que ia pra casa, acabei vindo pra cá. Falei, putz. Aí cheguei aqui já olhando, meu, qual que é o ponto que eu vou fugir e tal. Aí já olhei todos os pontos, rotas de fuga, já planejando a minha saída daqui. Eu vi que era um pouco mais fácil do que lá, né? E aí, cara, chega o Celinho, quando era na pandemia, os recém-chegados eles ficavam lá naquela casa lá de baixo. Ficava separado da turma que estava aqui. Por quê? Como não tinha ainda na época, não tinha uma norma de segurança e tal, então se o cara tivesse com alguma coisa de lá já ia ser retirado, né? Então ficava ali, quantos dias ficava ali? Uma semana, né? Ficava uma semana ali, se não tivesse nada, ele vinha junto com os acolhidos aqui em cima. E aí, cara, chega o Celinho com um prato de comida, cara, parecia assim, ó. Nossa, quando eu vi aquele prato, eu falei, nossa, já fazia mal tempo que eu não vi uma comida assim de verdade, sabe? Um negócio. E aí eu me comi, meu, gostoso aquela comida e tal. Falei, nossa, que paz. E aí eu dormi assim, os primeiros dias ainda sentia mal dele, sabe? Não, sei lá, acordava, um assustado assim, já pronto pra atacar. E aí iniciou o meu processo aqui, cara. Então, o processo não foi fácil, não é fácil estar aqui, né? Aliás, em nenhum lugar, mas eu já vinha de várias internações, de várias. Aqui foi a 23ª internação. Passei todas as clínicas possíveis, voluntária e involuntária, né? As que bate, as que não bate, as que tinham tratamento, as que não tinham. E aqui eu pude encontrar a paz, o acolhimento, né? Eu não estou falando isso porque ele é meu amigo, não, tá? A gente se tornou amigo após isso daí e o quanto que eu sou grato a esse lugar por todo o ensinamento que ele pôde me dar, né? Então, assim, já não aguentava mais, mas o Sérgio chegava, dava as orientações dele, mesmo não concordando no momento, eu nunca descartei nada do que ele falou sobre um ponto de vista da minha vida, né? Que na época era sobre o meu relacionamento, que é uma das coisas que mais pega o adicto falando de mim, né? É o relacionamento, por causa do vazio inexistencial de mim mesmo, né? De não ter a habilidade de me amar, do amor próprio, que é complicado. E eu ainda estou nessa aula, tá? Não é que eu não estou, mas estou nessa aula do amor próprio, que é muito difícil. Então eu ficava derrapando diversas vezes, diversos anos, no mesmo ponto, que é o relacionamento, né? E na verdade era só um apego, era só uma muleta, né? Que na verdade, o que era o amor, na verdade? Né? Eu não sabia o que era amor, de verdade. Não sabia o que era amar e sentir também. Então eu aprendi dentro desse processo a sentir as minhas dores, né? Que é a tristeza, a mágoa, a angústia. E tá tudo bem sentir isso, né? Porque quando a gente começa a entrar num processo de recuperação, para mim, tá? Isso daí não quer dizer que é certo ou que é errado. Isso daí é a minha concepção hoje. Cada um de vocês que estão aqui, vocês vão ter as suas concepções também de recuperação, né? Mas para mim, hoje, eu tentei diversas vezes, eu peguei ranço de NA, tá? Não tenho nada contra, aqui é do NA, tá? Mas eu peguei por causa das muitas internações, né? Então, dentro da clínica com os 12 passos e tal, não que os 12 passos é uma filosofia fantástica, tá? Assim como tem diversas outras filosofias, não é só o NA, né? Mas eu acabei ficando muito cansado energeticamente, fisicamente e emocionalmente com os 12 passos, né? Falo aqui para vocês todos os passos, tradições, conceitos e enfim, né? Mas tudo que eu aprendi dentro da clínica, se eu tivesse conhecido NA lá fora, ele seria diferente. Então, chegar aos 6 meses, para mim sair, né? Essa é a minha concepção, tá, gente? Não estou falando mal de ninguém. Chegava os 6 meses da internação, às vezes era um ano, tá? Porque minha mãe acreditava quanto mais tempo dentro de uma clínica, melhor era. E aí eu ficava um ano. Eu saía, eu já estava assim, ó, pantufado de reunião, cara. E aí vinha uma auto-engano que era o quê? O descanso. Então agora eu mereço. Fiquei 6 meses, fiquei um ano na clínica, agora eu vou descansar. E aí, cara, é pau da doença, entendeu? Porque a doença, ela não brinca de ser doença, né? Ela não brinca de ser doença assim. Como recuperação também, a gente não deve brincar, né? Eu não devo brincar hoje de recuperação. É tudo muito sério. Ou a recuperação vai ganhar, ou a doença vai ganhar. É igual aquela história dos cachorrinhos que eu vou alimentar, né? O do bem e o do mal. Pode alimentar que vai ganhar.
Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que eu aprendi a sentir. A sentir o quê? Sentir amor, a sentir dor, a sentir raiva, porque eu não sabia sentir. Eu só tinha dois sentimentos, euforia e depressão, cara. Que era quando eu usava e depois quando eu sentia aquele vazio do uso, né? Então não tinha amor, não tinha amor. Meu, eu pegava, sabe, celular novo, assim, ó, da minha mãe, tinha acabado de comprar e vendia, trocava por droga, por 100 reais, por 10 pedras, por 5 pedras. Então isso não é amor, né? E eu estava priorizando também aquilo. Então esse processo aqui é muito importante por causa da parte física, né? Daquela necessidade física da substância. É muito importante esse processo. Embora no momento que eu estava aqui, eu não queria viver isso, mas eu passei por esse processo. Então, ainda demorou alguns meses para engrenar por essa questão do relacionamento, né? Então, eu era de uma igreja, né, da Congregação Cristã do Brasil, nasci nessa igreja. Foi lá que eu aprendi a música, né? Tinha 5 anos quando comecei a tocar. E a minha concepção de Deus aqui, ela mudou muito, né? Porque eu só consegui enxergar Deus dentro da igreja, né? E então foi um processo muito difícil para mim quebrar esses dogmas também, que era algo que me aprisionava. Porque eu me sentia pecador, eu me sentia sujo, cara. Eu falava, caralho, eu vou pro... Desculpa, falava não. Mas, meu, eu vou pro inferno, cara. Porque olha as coisas que eu faço. Eu sou um pecador, meu. Entendeu? Eu sou um lixo de ser humano, né? Ouvindo ainda as palavras do meu pai, que você é um lixo, você é um bosta, você é um merda, e não sei o quê. E aí incorporava tudo isso daí, mas não sabia dentro de mim mesmo o poder existencial que eu tinha para sair daquela merda, entendeu? Que eu mesmo me enfiei, né? Que eu mesmo que me coloquei. Então, chegavam uns momentos aqui, eu falava, então não adianta eu ficar reclamando não, eu vou pegar esse negócio, eu vou chamar por peito, entendeu, irmão? E eu vou para cima dessa doença aí. Por quê? Eu cheguei aqui no meu limite, eu não tinha mais opção, né, Sérgio? Coitado, quando olhou para mim, acho que ele falou, meu Deus do céu, da onde que esse menino veio? Né? A situação estava crítica mesmo. Então eu peguei e tirei o momento mesmo, sabe? Ou eu ia morrer, ou eu ia preso. Porque a minha situação já estava de roubar, né, a mão armada mesmo, de fazer atrocidade com as pessoas e não estava nem aí. Eu queria usar mais uma, entendeu? A ponto da minha mãe guardar todas as facas em casa, achando que eu ia ter um surto, que eu ia matar eles, entendeu? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês hoje, tá? Porque eu tenho minha vida muito bem resolvida, material, espiritual, né? Emocional. Então, tipo, para mim é um orgulho estar podendo dizer, abrir isso daqui para vocês hoje. E eu espero que vocês também alcancem isso, sabe? Porque não é fácil ficar nessa idas e voltas e idas, né? Por quê? É muito simples. É uma parada de me conhecer, né? Então, o que eu mais fiz na minha vida foi usar droga. Eu não conhecia outros prazeres, por exemplo, de trabalhar, era bom, mas eu trabalhava para usar, entendeu? Para mim usar. E aí não tinha uma concepção de trabalhar para mim alcançar um objetivo, comprar uma casa, como é hoje. Ó, eu vendi meu carro para poder comprar uma casa e tal, e aí eu estou trabalhando para poder fazer isso, né? E atingir outros objetivos, ou eu vou fazer isso e tal. Para quem não tem um problema com o álcool, já é um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque geralmente quem chega no álcool, ele não perde tudo isso da casa, eles constroem muita coisa. Então, falar do perdeu para mim, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, é foda pra caramba abrir e admitir isso daí. Então, o primeiro passo, ele fala da admissão, é aceitar que eu perdi. Se eu aceito e permito que Deus ele entre na minha vida e modifique esse processo, cara, tudo acontece, né? O que é isso? Humildade de reconhecer, humildade de aceitar, humildade de permitir que um outro ser humano ele me ajude a ver todas essas naturezas de falhas e de erros que eu tô aqui. Então, ó, Celinho, é o seguinte, eu não consigo sozinho. Você pode me ajudar? Irmão, companheiro, é o seguinte, estou passando isso, você pode me ajudar? Isso não é feio, sabe? Feio é usar. Feio, vergonhoso é usar mais uma. Mas se você pedir ajuda, por que eu falo isso para vocês? Porque eu não conseguia pedir ajuda. Era muito difícil para mim.
esse ego e esse orgulho fodido de chegar e falar, ó, eu tô com vontade de usar droga hoje e eu não conseguia pedir ajuda, cara. E eu fui conseguir isso, gente. Eu não tenho vergonha de falar. Recentemente. Foi um processo, porque eu tô me permitindo abrir isso. Mas eu não conseguia pedir ajuda. Ó, eu não conseguia expor meu pensamento. Por quê? Porque eu queria usar. Né? Aí depois que usa, não adianta falar. Depois não adianta. Né? Então, todos esses defeitos, essas dificuldades que eu enfrentei, né? Que todos nós enfrentamos todos os dias, hoje já se tornou um pouco mais fácil, né? Porque eu encontrei outros prazeres. Por exemplo, de trabalhar para alcançar um objetivo, né? De estar com meu filho, de estar com a minha família, de fazer uma compra, de pegar aquele dinheiro e reverter em fazer outras coisas. Né? Hoje eu tenho uma empresa, então de guardar o dinheiro da empresa, de poder comprar outras coisas, lançar outros produtos, de fazer outras coisas. Né? E a capacidade que um adicto ele tem, cara, é absurda. Dentro de um trabalho, dentro de várias coisas. Né? Então esse é o meu lado negro que eu estou abrindo aqui para vocês. Né? Daquilo que eu passei, da minha dificuldade, da minha dor. Eu chorei, eu nem tenho mais lágrima hoje, cara, para abrir, para chorar, porque cessou tudo na minha adicção. De tanto que eu chorei, de tanto que eu fiquei amargurado. Né? Eu cheguei, eu tinha o quê? 17 anos na minha primeira internação. 16 para 17 anos. Não podia nem ficar internado, era só para maior de 18, sabe? E aí teve que fazer toda uma escritura lá e tal. Enfim. E aí, no processo na igreja, né? Eu, voltando lá atrás, eu comecei a aprender o violino na igreja. E aí, depois disso eu fiz conservatório, entrei em algumas orquestras, né? E comecei a aprender a música, a ensinar. E esse ano fez 21 anos que eu sou músico, né? Eu trabalho com isso hoje. Eu já tenho alguns eventos em dezembro agora para fazer, novembro também. Então, assim, hoje eu trabalho com isso, né? Não só isso, eu tenho outras coisas, mas era tipo como se fosse um hobby, tá? Então, trabalho com a música, musicoterapia, que foi através da adicção que eu comecei a estudar isso, para me ajudar, né? E, consequentemente, para ajudar outras pessoas também, com os resultados que estavam obtendo comigo mesmo. Né? Então, como que funciona isso? Através da meditação, né? Da introspecção e também da vibração. E aí permite mudar muitas coisas dentro de mim. Isso daí precisa estar o quê? Aberto, cara, para receber, só isso. Né? Me permitir estar aberto a receber. Sabe por quê? Porque eu cheguei aqui, eu já não tinha mais o que fazer, cara. Então, tipo, qualquer coisa que viesse, era lucro, entendeu? Ah, vai ajudar, então eu quero. Ah, se você beber isso daqui, vai também te ajudar. Você tomar banho de capim, vai ajudar. Fazia qualquer coisa, porque eu não queria mais estar naquele processo doloroso do uso. E eu coloquei uma coisa assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim, pela minha vida, primeiramente. Não era nem filho nem mulher, é por mim, entendeu? Porque se eu me priorizar hoje, aí meu filho está sendo beneficiado, é a minha mulher, a minha casa, a minha empresa também. E não é ser egoísta, tá? Isso não é ser egoísta. É porque tudo era para os outros, cara. Né? Até mesmo no uso. Coach, cola aí, quando eu ia usar os caras, não tinha, mano. Ninguém me colocava na roda, entendeu? Mas sempre não, cola aí, tal, estourei hoje, entendeu? Cola aí, bora. E aí quando eu chegava com a mão na frente e outra atrás, não tinha. Então, cara, uma puta ilusão, né? Enfim. Então, aqui dentro dessa casa mesmo, eu posso falar? Pode? Então aqui, porque assim, ó, eu nasci na igreja, né? E toquei na igreja, enfim, cantava, participava das orações, de missão, enfim. E aqui que eu pude ter um encontro com Deus. Por quê? Esse encontro era comigo mesmo. Quando eu permiti, tipo assim, ó, eu não tenho mais nada aqui, eu estou aberto, Deus, para você entrar na minha vida. Então foi aqui que o pessoal veio aqui, trouxeram as medicinas da floresta. Né?
Eu não estou vindo aqui falar de religião para vocês, porque eu não sigo nenhuma religião hoje. Tá? Eu tenho afinidade com a Umbanda, mas eu não sou bandista. Eu acredito em todas as religiões e eu sou um grande apreciador da espiritualidade. Né? Então, veio o pessoal de uma casa aí, entendeu? Aqui era quem era um dos sócios aqui era o Rodrigo Guedes, na época, né? E o Paulo Buzerão. E aí a gente pôde participar de uma palestrinha ali, eles falaram de uma medicina indígena e tal, negócio de índio, e fiquei muito curioso com aquilo. E como eu falei para vocês, eu já não tinha mais nenhuma alternativa ali. Falei, meu, eu quero conhecer essa parada aí, entendeu? Vou me permitir, irmão, porque eu já experimentei tudo de ruim, né? Tudo de ruim. Aí chega o fulano para trazer alguma coisa nova, aí entra aquele preconceito, o preconceito, né? Mas eu nem me permiti a experimentar ou vivenciar aquilo, eu já estou julgando e falando mal de algo que eu nem vivenciei e de algo que eu nem experienciei. Então, eu estou com uma laranja aqui. Aí ô Serginho, essa laranja tá boa, ele vai saber, cara, não sei se é provar, né? E aí eu chego aqui, fumando pedra, né? Tomando tremendo no bar. E aí chego aqui para falar do irmão, para falar da religião do irmão. Cara, desculpa, mas eu estou ainda no processo de aprendizagem, né? Não vou nem usar outros termos, mas estou no processo de aprendizagem. E aí, eu tinha esse julgamento, tá? Por isso que eu estou falando isso para vocês. Porque eu tinha esse julgamento. E aí tinha um cara aqui que ele se chama Édipo, né? E aí ele é homossexual. E eu era muito preconceituoso. E aí eu comecei a conversar com ele, sabe? E ele começou a me ensinar como respeitar. E eu vi o quanto que ele era respeitoso, o quanto que ele era, sabe, magnífico. Um dia eu estava dando culto aqui, eu estava fazendo culto aqui embaixo, e aí ele desceu, cara. E eu falei, meu Deus, mas ele vai nessa outra religião, como que ele pode estar vindo participar? Não faz sentido, porque dentro da minha mente, esses umbandistas, esse pessoal espírita, ou sei lá, de qualquer outra religião, né? Até mesmo da católica, porque a congregação é isso, né? Eu não abri aqui os termos, mas de falar mal, mas era isso, a gente, só a congregação vai para o céu, tá? Para nós que era da congregação, só nós que vai para o céu, filho. Até os assembleianos, todo mundo, se não entrar na doutrina, filho, vai todo mundo para o inferno, tá? É desse jeito, eu estou te falando. Vai todo mundo para o inferno. E aí, cara, quando eu vi aquele cara descendo no culto, puta, deu um tilt aqui na minha mente, né? Eu falei, mano, como assim? O cara tá indo lá naquela religião lá que os caras falam, né? E que mesmo assim eu tinha muita curiosidade, mas o dogma ali não me permitia me aproximar. E aí, meu, eu vi a humildade daquele cara, sabe? A humildade de aprender e tal. Eu falei, mano, por que você desceu para alguém e falou, olha, naquele momento eu estava precisando ouvir algo de Deus. E aí eu desci para alguém e, nossa, foi assim, bateu na minha cara, né? Porque eu fiquei bem, bastante assim, impressionado, assustado também e confuso. Então eu comecei a perguntar mais coisas para ele, como foi o processo dele com a medicina, né? Com essa medicina que eu estou falando para vocês. Como foi o processo dele, e aí ele me falou, eu falei, nossa, que viagem, mas eu acreditei naquilo que ele falou, porque eu já tinha visto muita coisa também dentro da igreja, sabe? Então eu não desacreditava, e aí eu fui instigando mais ainda, e eu quebrei o preconceito com ele, eu quebrei essas coisas de dogma, e quando o pessoal veio aqui, fazendo trabalho aqui, aí eu falei, cara, eu quero participar, né? O trabalho, o culto, é a mesma coisa, tá, gente? Não é coisa de macumba não, para fazer mal para os outros. Trabalho, culto, foi dar uma palestra, enfim, é isso. E aí, quando o pessoal veio aqui, aí foram falando da medicina, a medicina é assim, ela age assim no seu corpo e tal. Quem quiser saber mais, na sexta-feira eu abro mais sobre a medicina para vocês, tá? Para quem tiver um interesse e quiser saber, conhecer, né? Acho que não vai matar ninguém esse conhecer e saber, mas na sexta eu venho e a gente bate outro papo com quem tiver interesse, tá? E aí foi explicado lá e, cara, eu tive uma experiência maravilhosa comigo mesmo, entendeu? Não era nada sobre fora, era comigo mesmo. E aí eu pude experienciar isso
quebrou todos os dogmas, crenças limitantes que eu tinha e eu me permiti viver essa nova vida. Essa nova vida com esse novo conceito de espiritualidade e de Deus, cara. Né? Porque onde está Deus? Está aqui nessa conversa que nós estamos, né? Dentro da igreja, quando eu só via Deus lá. Não que Deus não está lá, tá? Deus está em todos os lugares, como está escrito na Bíblia. Mas eu não consegui enxergar Deus aqui, falando com vocês, dentro dessa expressão, manifestando a minha dor, o meu sofrimento e como eu cheguei até aqui. Né? Então, esse é um pouquinho da minha história. Né? Um pouquinho, eu cortei bastante partes, porque o que interessa, irmão, é o resultado que eu estou tendo hoje, entendeu? Porque de dor aqui nós vamos ficar dias falando, né? De que roubou, que pegou isso, o leite que eu levava, a fralda que eu vendi do meu filho, as roupinhas, entendeu? Mas do processo, o que está dando certo para mim? O que está dando certo para mim é me renunciar todo dia. Meditação, elevação, concentração, foco, entendeu? Eu erro todo dia, cara, mas eu estou disposto hoje, aberto, para mim, ser uma pessoa melhor. Para deixar Deus manifestar. Eu virei Buda? Não, cara, eu não sou santo, tá? Eu tenho erros, eu tenho dificuldades, eu tenho defeitos para serem também trabalhados. Porque Buda, a gente vai se transformando e você vê que a droga ela é só uma pontinha de todo o comportamento que é gerado. E é muito simples quando a gente ouve lá que a droga é cereja do bolo, né? Que nem a gente ouve direto. Mas, cara, quando você vê isso realmente na sua vida e que você incorpora isso, que você vivencia isso, que o álcool, que a droga é só uma cerejinha, e aí você percebe nos seus comportamentos, vai de 8 a 80, assim, fala uma coisinha e tal, incomoda e tal, né? Então é só o padrão que eu tô aqui, olhando todos os dias para isso. E tem dia que eu não consigo, cara, eu só consigo ficar ali. E é isso. Tá? Mas não usei ainda, né? E tem dia que, caramba, eu me parabenizo, obrigado. Me olhando lá no espelho e falando, parabéns, cara. Tá? Porque eu ficava aí esperando a minha mãe falar, filho, olha, faz uma semana que você está na rua, parabéns, você ficou uma semana. E aí quando eu não via que ninguém, vamos usar então, vou chamar a atenção, porque eu queria igual o PDD, né? Não chamei a atenção, então eu vou chamar a atenção de alguma forma, eu vou beber veneno para o outro morrer. Né? E é um processo, sabe, pessoal? Ninguém vai sair daqui e vai. É um processo diário. Vai encontrar a família doente, tá? Assim como eu encontrei diversas vezes, enquanto eu não sair da minha casa, sair das asas da minha mãe e fui viver a minha vida. E outra coisa, tem um outro padrão que é o seguinte, o agradecimento. Sabe? Porque é muito difícil. Eu estou aqui, ô mãe, tá, Deus abençoe e tal, mas por dentro, me colocou nesse lugar de novo e não sei o que e tal. Enquanto eu não pude agradecer a minha mãe, ao meu pai, a minha esposa, por tudo que eles fizeram, porque não foi perdido todo o conhecimento que eu coloquei, que eu aprendi aqui e nas minhas 20º, nas 22 clínicas que eu precedeu a essa, não perdi o conhecimento e o aprendizado que eu tive aqui. Né? E que hoje, somente hoje, que eu estou conseguindo aplicar tudo isso, né? Depois de várias anos. E eu consegui ainda passar por 22, tem gente que não consegue chegar, gente. Esse daqui, ó, é o final mais bonito, tá? Mais bonito. Tem uma piscina, tem uma jogada ali. E aqui, ó, vocês estão no céu, de verdade. Tá? Porque eu passei umas clínicas terríveis, tem outras pessoas aí também, né? Passei umas clínicas terríveis, que é o próprio inferno, tá? Era pior que cadeia. Pior que cadeia. Pior que eu nunca passei em cadeia não, mas era pior que a cadeia, porque os caras que estavam na cadeia falavam que lá era muito melhor do que aquele lugar lá, para vocês verem então como que é a situação. Então, dá para piorar um pouquinho mais, entendeu? Só basta querer. E eu quis muito, cara, quebrar a cara diversas vezes, porque usar era bom. Para mim, eu não tinha reconhecido ainda que aquilo estava me fazendo perder. Então, eu tenho assim, hoje eu sou um milagre aqui, tá? Vivo para poder anunciar um pouquinho da minha história, do meu testemunho aqui para vocês, né? E dizer que essas medicinas elas estão me ajudando hoje. A minha é muito porque eu quero, né? Da minha boa vontade, porque eu quero a mudança, a transformação da música em si, da minha família e o desejo
mais alinhado com a disciplina. Porque, olha, eu recebo tantos alunos, cara, mas tantos alunos para aprender a música, e eles vêm com um desejo. O desejo, ele é ótimo, porque é aquela chama ardente e tal, vou aprender a tocar e tal, já penso na música e tal, que eu vou tocar para aquela vida, não sei o que, pá. E aí, sabe o que acontece? Uma semana acaba, por quê? Se não tem a disciplina é aquilo lá. Eu não vou usar, não vou usar. Ah, mas aconteceu a briga. Aconteceu uma briga, agora eu vou. Mas a disciplina vai falar, não. Pede ajuda. A disciplina, ela mantém, ela coloca você no foco, entendeu? Ah, mas eu vou tomar só uma. Já era. Vai dar clínica de novo, depois chega aqui. É só clínica em cima de clínica. Depois que a família conhece clínica, fica esperto. Entendeu? Pro Celinho. Eu cheguei aqui, mano, já deu uma sensação assim, puta, será que eu fiz alguma coisa errada? Olha que loucura, velho. Será que eu usei? Olha que loucura. Por quê? Porque várias vezes eu cheguei na clínica achando que eu ia trabalhar e eu ficava internado, cara. Porque eu já estava recaído há muito tempo. Aí você vê como que é a memória? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que não tá me dando? Então vamos levar para o meio voluntário, né? Só uma loucura. Mas olha, como eu estou assim, grato, feliz por estar aqui. Porque olha, de verdade, se é uma outra vez, eu nunca mais ia entrar numa clínica. Nunca mais. É porque é o Celinho mesmo. Porque eu gosto muito desse lugar também, que eu tive um despertar espiritual, material, físico e emocional aqui dentro desse lugar. Porque eu me permiti a conhecer esse negócio aí da cura, né? Será que existe isso, mano? Claro que existe. Só basta você acreditar, tá? E a cura é o quê? É diária, tá bom? Quando fala aí só por hoje, é isso. Só por hoje conseguir ser melhor, só por hoje conseguir ser uma pessoa mais educada, entendeu? Eu não discuti com a minha família, eu não gritei, não alterei. Então isso é a cura. Vai entrando aqui, ó, pelo ouvido, vai saindo pela boca, manifestando aquelas jargãozinho de NA, né? Mas é isso. A cura para mim é isso, irmão. É você ser melhor hoje. E mesmo que você não consiga, tá tudo certo. Deus está morrendo de alegria, porque você não está se matando, não está matando a sua família. Entendeu? Não está matando os seus filhos. Então a cura para mim é isso. Ela existe? Existe. Isso é meu procedimento. Tá? De crença que eu tenho hoje, que eu consegui adquirir hoje. Não é nada que eu quero implementar, colocar na vida de vocês, não. Cada um vai encontrar a sua concepção de recuperação. Né? Recuperar a ação. Porque era muito cômodo também ficar na asa lá da minha mãe. Tá? Quando eu saí de casa, cara, que eu comecei a valorizar o dinheiro. Eu nunca valorizei dinheiro. Pegava dinheiro e, mano, R$ 1.000 em droga e tal. Nunca paguei uma conta. Né? Minha mãe nunca ensinou isso, meu pai também não. Então, meu dinheiro era para usar. E aí, quando eu comecei a valorizar, pagar uma gasolina, pagar uma conta, comprar fralda, comprar leite, e aí eu comecei a valorizar o dinheiro, valorizar as coisas, aí você tem uma outra visão. Você começa a valorizar a sua vida. E aí, nossa, estou tendo mais. Parei de fumar. Caraca, mano, não tô conseguindo correr, você fica cansado, cara. E aí comecei a lutar. Olha, que da hora, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. E aí comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação. Comecei a fazer um monte de coisa, cara. Eu falei, caramba, minha empresa começou a prosperar, minha vida começou a mudar. Sabe? Porque eu estou permitindo isso acontecer. E aí, cara, é o seguinte, ó, você nem viu. O pessoal lá nos Estados Unidos está me chamando agora aquele produto. Né? O meu produto chegou na China, chegou no Peru, chegou em vários países, na Índia. Né? Por quê? Porque eu estou bem, irmão. Se eu estivesse usando, nunca ia chegar, entendeu? Então, eu acredito, né? Na cura, acredito na recuperação. Só basta vocês acreditarem, em vocês mesmos. No poder que cada um tem aqui, porque vocês têm dons magníficos, né? Quantos dons aqui? Puta, chegou aqui na clínica, nem sabia que sabia fazer isso, mas você aprende rápido, a gente é um bicho louco, filho. Você fala, já aprende e tal, vai estudar. Aproveita esse momento aqui, ó, pede um curso, sei lá, estuda. Você estuda. Se desafie. Procure olhar para você, para dentro de você, não ficar perdendo tempo aí com jogatina, que eu ficava fazendo isso, sabe? Olha, estude você, se desafie, medite,
Consegue ficar meia hora sem falar? 1 hora sem falar? Então pratique. Fique 10 minutos, fique 5 minutos. E aí vai ser um trabalho, um processo. Porque o ego quer falar, quer provar. Não tem que provar nada aqui, ó. O cérebro não precisa disso. Ele passou já por tantas. Ele sabe qualquer comportamento aqui, ó. Ele já conhece o que vocês querem, o que vocês estão. Entendeu? Então, não precisa provar nada aqui para mim. Mas só para você mesmo, que você tem a capacidade de sair desse estado, assim como eu provei para mim. Estou provando para mim mesmo, eu tenho essa capacidade. Ah, você não consegue. Ah, então eu vou lá e falar o contrário, eu consigo. Né? Porque a minha própria família falou isso, que eu não ia conseguir. Vixe, eu fui ganhar a confiança da minha mãe depois de 2 anos, cara. Depois de 2 anos, eu fui ganhar a confiança da minha mãe. Né? Não é fácil, é um processo. Então, a gente vai estar junto. Acredito que sexta-feira eu já venho. E a gente começa um processo aqui com a musicoterapia. Quem tiver interesse de aprender algum instrumento, a gente vai ter essa oportunidade também. Hoje nós não temos muitos instrumentos, tá? Mas a gente providencia conforme for a necessidade e o desejo também. Mas, alinhado com esse tema, eu sou um professor chato. Já vou logo falar para vocês, porque eu não tenho tempo para perder com quem não quer aprender. Tá? Então eu já falo logo aqui, a real está saindo, já vou falar. Tem diversos alunos, tá? Estava com uma turma agora, 20 pessoas. Só que assim, não dá para mim chegar aqui, gente, eu vou estar vindo uma vez por semana. Não dá para mim vir aqui, a gente vai passar os conteúdos para vocês. Para quem quiser, tá? Ninguém é obrigado a participar, não sei da musicoterapia quando tiver lá as meditações com o som e a terapia. E aí eu vou passar um conteúdo, vocês estudem na semana. Aí chegar na sexta, vocês vão estudar, também eu estou perdendo tempo. Então a gente vai dar oportunidade para quem quer aprender, tá bom? Porque já não tem muitos instrumentos, mas nós vamos trazer, tá? Alguns instrumentos, algumas coisas. E aí junto, a gente cria aí algo bacana, tá bom? Por que não aprender algo novo? Né? É o desafio que eu falei para vocês. Se desafie, aprende aí. Vocês têm a dica que aprende rápido as coisas. Tá? É só você querer. Tá bom? É isso aí. Gratidão a todos por me ouvir. Excelente dia para vocês. Desculpe tirar vocês aí da descanso. Não sei quanto que é sagrado isso. Mas acho muito válida essa conversa. Né? E vamos juntos aprender. Gratidão. Obrigado.